Já ouvi muitas pessoas dizerem assim, mas Deus não fala comigo. Elas também não abrem a Bíblia. Deus, ele quer falar com você através da sua palavra. Antigamente, Deus falava através de sonhos, visões, né? O profeta ouvia a voz de Deus. Hoje, nós não vamos mais ouvir, ver, ter visões, sonhos, pelo contrário. Ele já deixou tudo registrado na sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, é ele falando conosco, na linguagem do ser humano. Ele é perfeito, para que não haja dúvida, para que não haja incertezas, para que não haja desconfianças. Por isso, quando nós pegamos a Bíblia, temos a certeza que ali é Deus falando conosco. Vamos meditar hoje, Salmo 54, mais um salmo, e depois voltamos para Samuel. Vamos pedir a direção. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor esteja entre nós, para que o Teu Espírito venha nos dar o entendimento, a compreensão. O Senhor falou que revela as Tuas palavras aos pequeninos, que sejamos esses pequeninos capazes de ouvir e entender a Tua palavra. Por isso, eu entrego esses momentos em Tuas mãos. Amém. Salmo 54, Salmo de Davi, versículo 1 diz: Salva-me, ó Deus, pelo Teu nome, faze-me justiça pelo Teu poder. O comentário diz: pelo Teu nome. Davi apela para que o Eterno se levante contra os inimigos dele e lhe faça justiça. Ao clamar pelo nome do Senhor, ele faz sua oração ter garantia de resposta, porque reconhece que o seu nome há toda autoridade e poder e que tudo se submete a ele. Por conhecer o zelo que o Deus eterno mantém pelo seu nome, Davi sabia que não fracassaria, nem seria derrotado. E você? Você também conhece o nome do Senhor Jesus? O nome mais poderoso? Hoje, o nome do Senhor Jesus se tornou um nome comum. Muitas pessoas têm esse nome, mas aqueles que reconhecem a autoridade do nosso Senhor o usam com poder, porque ele recebeu autoridade nos céus e na terra para exercer essa autoridade contra as forças espirituais do inferno. No 2, ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. O comentário diz: as orações são indispensáveis. Em meio às aflições, somente em Deus encontramos amparo e socorro. Aparentemente, não há necessidade de falar com Deus algo que ele já sabe, mas quando oramos, recorremos ao seu auxílio e o tornamos o nosso único ajudador. Então, quando nós oramos, na verdade, estamos mostrando nossa dependência que temos dele. E estamos, em outras palavras, dizendo: Senhor, sozinho eu não consigo, mas eu preciso da tua ajuda. Às vezes a pessoa, ela quer receber a oração. Ela quer receber a oração do pastor, do obreiro. Ela até faz papéis, distribui nomes para que as pessoas orem por ela, mas ela não tem confiança na oração dela. Essa confiança ela é adquirida por meio da palavra de Deus, porque ela desperta-nos a fé e de uma consciência boa. Então, se o ser humano tiver consciência boa e ela buscar um estreitamento com o Senhor Deus, ela buscar cada vez mais ter uma intimidade maior com o Senhor Jesus através da busca, da entrega, ela vai ter isso na vida dela. Ela vai ver Deus se manifestando na vida dela. Então, guarde isso. A oração, ela é o canal que nos liga a Deus. E esse canal tem que estar 100% sincronizado. E o que sincroniza ele é uma consciência boa. Porque os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Só recapitulando, lembra-se que Davi falou com Saul. Saul vinha instigado a querer fazer o mal para ele, mas voltou atrás e reconciliou-se com o seu filho, entre aspas, e aqueles que estavam à volta de Davi, de Saul,
não conseguiram seus intentos, que era matar Davi, né? Mas exatamente isso, pois tem me livrado de toda angústia e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Quer dizer, eles voltaram sem conseguir o que eles queriam. O Salmo 63 começa assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória como te vi no santuário. O comentário diz: a intimidade com Deus nos sustenta. Davi estava no deserto de Judá, sem santuário ou altar para realizar seus sacrifícios, mas isso não foi um empecilho para zelar por sua vida espiritual. Ele não fazia meras orações, mas anelava profundamente em manter intimidade com o Altíssimo, a ponto de comparar a sede de sua alma por Deus com a de um peregrino no deserto que busca desesperadamente por água. Isso significa que orações, jejuns e a leitura da Bíblia não são suficientes para nos mantermos firmes na fé. É preciso haver uma profunda comunhão com Deus, busca sincera ao seu espírito e obediência à sua vontade. Só assim teremos força e coragem para vencermos todas as adversidades da vida. Às vezes a pessoa ela pensa assim que ela tem que ser perfeita, né? Que ela não vai cometer erros, que ela não vai cometer deslizes, que ela não vai ter fraquezas, por engano. Porque quando você folheia a Bíblia, você começa a ver aqueles personagens da Bíblia, você vai ver que todos eles falharam. Todos eles, em algum momento, eles fracassaram. Eles tiveram dúvida, tiveram medo, fraqueza. Enfim, todos eles, todos nós vamos ter também. Mas a diferença está em você se manter aos pés do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa ela só quer ter comunhão com Deus nas quartas e domingos, porque são dias que nós buscamos na igreja. Só nesses dias e pronto. E o restante dos dias ela vive por ela, vive para ela. Então não tem como ter comunhão com Deus estando distante, né? E aí, continuando o Salmo no versículo 3. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam mentira. Então, aqui Davi revela, né, muito claramente quem influencia o rei contra ele. É verdade. Às vezes nós sofremos perseguições por causa da língua. Lembra que nós já lemos isso aqui? Que a língua ela é capaz de colocar um incêndio em toda uma floresta? Às vezes o que a pessoa fala e é uma mentira, e ela espalha essa mentira, a mentira se espalha de uma forma avassaladora, diferente da verdade que as pessoas custam acreditar nela. Infelizmente a vida é assim. Por isso, por vezes é melhor que nós não falemos nada, para evitar confusões, mal entendimentos e seguirmos sempre em frente servindo e honrando o nosso Deus. 1 Samuel 28, versículo 1 diz: E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, a peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o que fará o teu servo. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o que farás o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. Então, olha só.
Só recapitulando, Davi foi para a terra dos filisteus, inimigos, e agora eles estão se armando contra o povo de Israel. Então eles vão sair para uma guerra contra Israel. Agora, faça contas, imagine. Olha como que ele está perdido, né? Ele não está vendo que ele vai fazer guerra contra o povo da qual ele será rei. Ele não está se apercebendo disso, né? Então, assim a pessoa, quando ela se deixa influenciar pelo coração maligno, e ela começa a fazer coisas que ela nem percebe, os erros que ela vem cometendo, a condição em que ela está se metendo. Então, olha só a continuação. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Olha que dificuldade agora. Samuel, profeta, havia morrido. Saul, perturbado. Davi, longe. Então, agora, vamos usar essa palavra, mas a desgraça está feita. Vamos lá, no 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Quer dizer, Deus já não estava mais respondendo a Saul, Deus não era mais com Saul. Mas ele ainda assim pensava na cabeça dele que estava tudo bem. Aquela pessoa que na consciência dela fala assim, não, eu tenho minha consciência limpa, mas Saul estava fazendo tudo errado. Ele estava cometendo todo tipo de erro, assim como Davi. Mas para ele, na consciência dele, estava tudo ótimo. Olha o perigo da pessoa confiar na consciência dela, porque ela pode estar com a consciência cauterizada. Então ele disse assim, no 7, então disse Saul aos seus criados, buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse, peço-te que me adivinhes por espírito de feitiçaria e me faças subir a quem eu te disser. Então, esse ato aqui foi o pior ato que Saul poderia ter cometido, né? Uma loucura, porque não deveria haver feiticeiros dentro de Israel, dos limites de Israel, muito menos consultá-los. E ele diz no 9, então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. A subir, quer dizer, como se Samuel tivesse lá embaixo, tivesse que subir. Né? Tem muita gente que pensa, né? Hoje fala diferente, né? O Espírito desceu. No 12, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Não, ele não viu, ela não viu Samuel. Na verdade, ela viu um espírito que se passou por Samuel. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa ela quer, e isso existe, né? A pessoa quer consultar os mortos, ela quer voltar a falar com o familiar dela que morreu, e um erro, porque ninguém volta. O Senhor Jesus falou isso lá naquela história do rico e do Lázaro, porque quando ambos morreram, Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, então ele estava no descanso eterno, prometido por Deus. E o rico, por ter desconsiderado a Deus a vida inteira, ele foi parar no inferno, em tormentos. E ele pede, né, para que Lázaro vá avisar a sua família. E ele falou, não dá, há um abismo aqui, que separa nós os dois. Então, ninguém volta do mundo dos mortos para poder falar o que houve ou o que aconteceu lá, né? Há muitas pessoas que pensam assim, eu vou fazer uma missa, que é para ajudar a alma do meu familiar, eu vou acender uma vela, que é para ajudar o meu familiar a encontrar a luz. Mas imagina, uma vela vai fazer ele encontrar a luz? Quer dizer, é muita religiosidade na cabeça da pessoa pensar isso.
No 13, e o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino de tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Então, esse mesmo espírito, porque não é Samuel, entenda, não é Samuel, ele se passou, um espírito se passou por ser Samuel. E esse espírito era o tal que atormentava ele. Então esse espírito sabia muito bem as palavras que ficavam ecoando na cabeça, né, na memória de Saul, né? Deus rasgou o seu reino e já entregou a outro, que é a Davi. Então, essas palavras eram o que alimentava o ódio para ele perseguir Davi. E aqui o diabo, por ele ter buscado ao diabo, aos espíritos, ele faz questão de ferir e magoar ainda mais Saul. Aí ele diz, no 18, como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. O comentário diz, temendo os filisteus, Saul consultou o Senhor, mas ele não lhe respondeu. Se o rei tivesse se humilhado, com certeza Deus o teria atendido. Tomado pelo desespero, Saul recorreu a um médium, imaginando que obteria resposta por meio do espírito de Samuel. Mas seria isso possível? Se fosse, o Eterno não teria condenado esse tipo de prática. Olha lá, Deuteronômio 18, 10 e 11. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte ao espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E aqui a gente percebe que o erro de Saul foi tremendo. Não foi só ele não ter matado aquele rei, mas agora ele se enterrando ainda mais na sua desobediência a Deus. Continuando no comentário do bispo. Na verdade, o diabo enganou Saul ao se passar por Samuel e ainda lhe decretou um final de vida trágico, os deuses subindo da terra, visto pela médium, nada mais era que espíritos enganadores. Consultar uma adivinhadora foi um dos pecados que levaram a Saul à morte. E aí 1 Crônicas 10, do 13 ao 14, assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. E com esse texto nós entendemos muito bem que se Saul tivesse se voltado para Deus, nada disso teria acontecido. Quer dizer, a boa consciência dele enganou ele, não deixou ele se arrepender e ele continuou vivendo a vida dele enganado. Mas o Espírito falou, você vai estar comigo hoje. Olha, está amarrado. No versículo 20, imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve forças nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe, eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti e come,
para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse, não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou e o matou, e tomou farinha, e o amassou e cozeu em bolos ázimos, e o trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Eu encerro o vídeo de hoje falando para você não confiar na sua consciência. Mas como assim? Como é que eu sei que a minha consciência ela está boa? Quando ela está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, na verdade, ela é semelhante a um espelho. Como que o espelho funciona? Quando você quer ver a sua aparência, você quer ver como é que está o seu rosto, você quer ver como é que está o estado do seu cabelo, então você olha no espelho, aí você vê, não, meu cabelo está bagunçado, e olha, surgiu uma espinha, tá assim, tá assado. Você vê as imperfeições. Então a palavra de Deus, quando nós abrimos, ela é semelhante a um espelho. Nós começamos a ver as nossas imperfeições. Então, se eu quero andar na luz, eu vou me deparar com aquelas imperfeições, eu vou arranjar. Bom, meu cabelo está desarrumado, então eu vou penteá-lo. Então, olha, eu estou cometendo esse erro, então eu vou parar de cometer esse erro. Eu estava consultando os espíritos, eu estava indo na cartomante, eu estou lendo signos. Então é um erro, é um prognosticador. Então, você está lendo signos, é melhor você deixar, porque isso é condenado pela palavra de Deus. Então, se você quer viver de acordo com a vontade de Deus, você abandona esses atos, essas práticas. Então, olha o poder que tem a palavra de Deus, de nos moldar. Então, se eu deixo esse ato, eu estou obedecendo, estou sendo perfeito. Então, ser perfeito, andar com uma consciência sã, de acordo com a palavra de Deus, é viver uma vida pautada na palavra de Deus. E daí a necessidade de você meditar. Esses vídeos têm um mero sentido, auxiliar você a ler a Bíblia, mas não dependa do vídeo. Pode ser que um dia, digamos assim, que eu morra e eu pare de fazer os vídeos. Você também vai parar de ler a Bíblia? Pense bem. Eu apenas quero dar um empurrãozinho, mas é você quem tem que fazer a sua parte. É você quem tem que ler a Bíblia, é você quem tem que buscar, você quem tem que ir na igreja. Você tem a Bíblia? Se você não sabe ler, pede alguém. Até na internet você procura. A própria internet te dá pessoas que leem a Bíblia, por exemplo. Está lá, lido, sem comentários como eu faço. Mas você não dependa dos meus vídeos. Vai na sua fé, invista na sua salvação, tá bom? Coloca nos comentários que Deus falou com você, dê o seu gosto, não esquece disso não. E, claro, espalhe esse vídeo para quanto mais pessoas você puder, tá bom? Fique bem.